Meus amigos, esse aqui vai ser um dos vídeos mais sérios que você vai me ver gravar. Eu vou tentar aqui tecer comentários, não sobre todo o voto do Alexandre de Moraes, porque isso levaria muito tempo e seria desnecessário, porque vocês vão ver que apenas nesse trecho aqui que eu vou comentar fica evidenciada a total perseguição contra Jair Bolsonaro, a violação da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, do sistema acusatório e vários outros princípios constitucionais. Alexandre de Moraes deveria estar preso por abuso de autoridade. É por isso que tenho dito que a anistia que a gente quer aprovar no Congresso Nacional, por ela ser ampla, geral e irrestrita, ela é de excelentíssimo grado para Fábio Shor e toda a sua equipe de perseguidores. É a maneira pela qual existe para se fazer a pacificação do país. E nunca é demais lembrar. A última anistia ampla, geral e irrestrita, ocorrida em 1979, anistiou pessoas não que quebraram mesas e carteiras, portas e outras coisas mais na Praça dos Três Poderes. Foi uma anistia dada para assassinos, sequestradores de embaixadores, sequestradores de cônsul, sequestradores de avião, latrocidas, pessoas que fizeram justiçamento entre seus próprios pares de esquerda e algumas coisas muito até piores, que eu prefiro não comentar. Então, eu vou tentar com certa frieza mostrar aqui por que Moraes está errado. E é claro que ele está errado, é fácil de mostrar que ele está errado. A gente só precisa de uma única coisa: liberdade de expressão para falar. Todo o resto vem a reboque. Então vamos lá. Que realizava uma falsa fiscalização de eleição. Determinando. Calma lá, e qual o problema de você criticar funcionário público? Se eu achar um lixo esse serviço prestado por violadores de direitos humanos como você, ou eu tenho que falar que tudo é legal e tem que elogiar tudo, é impossível você fazer um xingamento a uma pessoa em privado, ainda mais se a pessoa sendo um servidor público. Que daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui. Isso aí ele está falando do presidente Bolsonaro, numa reunião com seus ministros, orientando os seus ministros a repetirem o discurso dele, ou seja, ele está fazendo um alinhamento dentro do governo para que todos, de maneira uníssona, falem a mesma coisa que ele, presidente. Ele está se expressando para dizer: o meu pensamento é esse, vocês são meus subordinados, vocês repitam isso, repliquem isso. Isso é a essência de um governo. Ele quer o quê? Que o presidente não possa falar com seus ministros? E o pior, vocês vão ver no final, ele considera isso execução de organização criminosa. Meu Deus do céu, não dá nem para começar. Porque isso aqui não é nem sequer uma cogitação de golpe que acusam Bolsonaro, Braga Neto, Anderson Torres, General Heleno e outras autoridades do governo. A coisa só vai ficando pior, vocês vão ver. Vou mostrar. E exatamente o que falou e mostrou foram notícias fraudulentas e ataques à justiça eleitoral e ao poder judiciário. Esses hipócritas sempre falam que a família Bolsonaro faz fake news, é discurso de ódio, é gabinete de ódio, etc. Eles não conseguem provar absolutamente nada. Existe um inquérito aberto desde 2019, um dos vários, que esse violador de direitos humanos abriu. Bem da verdade, da fake news foi aberto pelo Toffoli e depois de cara já colocou o Moraes como relator. Então, desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, temos 6 anos aí de inquérito aberto. Por muito menos outros casos, o STF trancou a ação penal ou investigação devido a um grande decurso de tempo. Pois isso fere o princípio da razoabilidade. O cidadão não pode ter espada do Estado a todo momento na sua cabeça. Uma investigação aberta de eterno. É por isso que a gente diz, o STF, ele rasgou a Constituição e também rasgou a sua própria jurisprudência. Jurisprudência são as decisões no mesmo sentido, reiteradamente de maneira uniforme.
Isso é uma jurisprudência, uma base do direito. O STF mudou tudo isso para poder julgar o presidente Bolsonaro. Porque até então, ex-presidente, como ele não está no cargo, ele não tem foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. Então, o que acontece? Por exemplo, foi o que ocorreu no caso de Lula e de Temer. Eles são investigados e processados na primeira instância. Por que Bolsonaro teve que ir para o STF? Porque estes senhores, essa organização criminosa que os senhores estão vendo aí, né? Não todos, obviamente, mas uma boa parte da Suprema Corte tem que ser definida dessa maneira, porque não há outra palavra a ser utilizada, resolveu que mudaram 2 dispositivos, mudaram a sua jurisprudência para puxar para si o caso de Bolsonaro. Esse aí que está falando aí no vídeo, esse senhor careca aqui, disse, conforme matérias do Glenn Greenwald, teve acesso ao WhatsApp de assessores de Moraes, disse que nós temos que pegar Eduardo Bolsonaro. Agora está o Tagliaferro falando um monte de denúncia gravíssima, gravíssima, relatórios feitos por encomenda para pegar pessoas selecionadas a dedo por Moraes, operações policiais com justificativas e fundamentações de data retroativa. Se isso fosse feito com traficante de drogas que troca tiro com a PM do Rio de Janeiro, ou que troca tiro com a Rota em São Paulo, ou qualquer polícia militar do Brasil, ou civil, os juízes teriam anulado todo o processo e, muito provavelmente, colocado os policiais em cana. Isso não ocorre, porque quem está fazendo isso é esse senhor careca aqui. Senhor não, né? Que é muito respeito. Eu tenho que desrespeitar essa pessoa. E as palavras fortes existem para ser usadas, para que eu consiga transmitir o nível de psicopatia desse sujeito. Continuou o réu Jair Bolsonaro. Porque os caras estão preparando tudo, pô, pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Mas é claro. Ué, o Congresso Nacional tenta colocar adiante mais uma vez o voto impresso, porque já foi aprovado 3 vezes na história e o STF derrubou as 3 vezes. Aí o que nós fizemos? Vamos colocar então uma PEC. Não seria necessário se tivéssemos uma normalidade democrática. Mas optamos por esse caminho. PEC 315 da deputada federal Bia Kicis. E o ministro Barroso, presidente do TSE, entra no Congresso, fala com 11 presidentes de partido e os caras mudam votos. O que ele conversou com esses 11 presidentes? É ou não é uma conduta de mafioso? Eu só posso imaginar uma coisa. Como ele não expôs, ele fez alguma ação ilícita ali, o ministro Barroso. Muito provavelmente ameaçando, talvez na surdina, naquele bate-papo olho no olho com os presidentes de partido, porque quem julga deputado e senador é o STF. Aí o cara vai, não tem nenhum voto, se mete no meio do processo legislativo. Sabe quando isso aconteceria aqui nos Estados Unidos? Nunca. Absolutamente nunca. Aqui nos Estados Unidos, para vocês terem noção, um juiz da Suprema Corte americana, ele não conversa com a imprensa. Ele não dá opinião sobre nada. Palestras, no máximo, ele participa de colação de grau ou um evento ou outro dentro de universidades ou meio acadêmicos. Falar com a imprensa só se for a imprensa especializada jurídica. E nunca sobre um processo que está na mão dele ou que ele possa vir a julgar. Se você sair na rua perguntando, eles vão nem saber aqui nos Estados Unidos quem são, muitos deles não saberão, né, quem são os ministros da Suprema Corte. No Brasil, é o contrário. Os caras participam tanto da política que, muito provavelmente, um brasileiro sabe mais os 11 ministros do STF do que os 11 titulares da seleção brasileira. Estou certo ou estou errado? Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Eu não acredito nem um pouco. E qual o crime nisso? Eu tenho que acreditar? Lembrando, o Moraes está pegando frases de uma reunião feita do presidente com seus ministros. E qual o problema de você falar isso? A gente tem que falar que você é bom? Tem que só bater palmas? Ou existe agora o crime de proibição de você criticar servidor público? Porque quem paga o seu salário, Moraes, é a população brasileira trabalhadora. Eu sei que você não sobrevive do seu salário. Né? Inclusive, a matéria da Malu Gaspar, vídeos do Paulo Figueiredo, durante o Paulo Figueiredo Show, dando conta que você é, muito provavelmente, bilionário. Eu não estou exagerando. Eu estou falando com todas as letras.
muitíssimo provavelmente Alexandre de Moraes é bilionário, porque o escritório de advocacia da sua esposa, Vivi Barsi de Moraes, teve mês que faturou cerca de 100 milhões de dólares. É por isso que ele usa esses relógios aí de 200, 300 mil. O pessoal usa gravata de marca europeia. O problema não é usar a gravata. O problema é você receber 30, 40 mil de salário líquido e andar com um relógio de 300 mil. É óbvio que essa conta não fecha. O nível de vida, né, o padrão de vida do Moraes não fecha. E o Alexandre de Moraes fazia parte do escritório Moraes Advogados, saiu para virar ministro da Suprema Corte, o escritório mudou de nome, virou Barsi, né? A Vivi mudou o nome, né? Colocou lá Barsi de Moraes Advogados, e tem, paralelamente, o Instituto Lex, que é por onde ele coloca toda a grana dele. Um instituto que tem imóveis de milhões de reais espalhados por aí, na praia, em locais bacanas, ou o próprio imóvel que o Moraes mora na zona mais nobre de São Paulo, no Jardim Europa. Frequentador do Clube Pinheiros, excelente clube. Gostaria muito de ser frequentador lá. Mas não pense que é barato. Este é o ditador do Brasil. O cara que não consegue rebater nada porque ele não tem a verdade ao lado dele. Então só resta ele calar as outras vozes. A sobrevivência política e profissional de Alexandre de Moraes depende da censura. É por isso que eles são entusiastas dessa regulamentação da mídia, que é o tema principal que está dando problema lá no Nepal. Vocês estão acompanhando lá o que está acontecendo. O país convulsionando, porque pessoas da elite, do estamento do Nepal, de Katmandu, resolveram que tem que regulamentar a rede social, censura todo mundo, faz o que quer. Chega uma hora que a panela de expressão explode. Se não houver liberdade de expressão, não resta outra alternativa à população. E aí vocês vão querer dizer que eu estou incentivando, eu só estou olhando para a história. Onde que deu certo essa censura? Em nenhum país do mundo. Porque toda ditadura tem começo, meio e fim. Chega um momento que fica insustentável, intolerável você viver debaixo de ferro e repressão, por mais que vocês utilizem palavras bonitinhas para isso. Me estendi muito, vamos voltar aqui. Não o julgamento, mas essa inquisição. Talvez inquisição não seja nem a palavra adequada, né? Porque o sistema inquisitório ele reúne as figuras do acusador e juiz na mesma pessoa. E o Moraes é mais do que isso, porque ele também é vítima, é policial, é perito e promotor do caso. Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão vendo acontecer? E nessa reunião, e a organização criminosa tinha tudo planejado sequencialmente nos atos executórios. Nessa reunião do dia 5 de julho, já o réu Jair Messias Bolsonaro anuncia para todos que vai realizar uma reunião com embaixadores, entre aspas, para mostrar o que está acontecendo. Opa, muito bom. Só esqueceu de falar uma coisa, Moraes. Quem mais ele chamou para essa reunião de embaixadores? O ministro do TSE, Edson Fachin. Porque é a atribuição constitucional do presidente lidar com os embaixadores. Os embaixadores representam os presidentes, os primeiros ministros, os reis dos seus países, os chefes de Estado. E antes do presidente Bolsonaro, quem é que fez uma reunião com esses mesmos embaixadores? Edson Fachin, presidente do TSE. Eu queria saber onde é que está escrito que o TSE tem que se reunir com embaixadores. E, ao final, o ministro Edson Fachin, que verdade seja dita, não é dos piores ministros da Suprema Corte, tá? Aconselha os embaixadores a reconhecerem o resultado da eleição assim que ele for anunciado pelo TSE. Provavelmente para não dar chance de contestação. Talvez porque já soubesse o resultado. Eu não posso desconfiar, eu sou proibido de desconfiar de autoridade pública. Eu não posso desconfiar de um deputado, de um senador, de um político que está roubando. Será que eu não posso estender esse pensamento duvidoso para
os deuses do Olimpo? É claro que eu posso. Eu posso porque eu estou aqui na terra da liberdade, debaixo da primeira emenda da Constituição norte-americana que me garante isso. É por isso que você, violador de direitos humanos, está esperando, torcendo para que o Trump saia para depois vir atrás da gente aqui. Porque nem a extradição de Alan dos Santos você conseguiu durante o governo Biden. E então Bolsonaro chamou o Fachin e televisionou, colocou uma transmissão ao vivo. Todo mundo viu. Imprensa foi chamada para ver o que estava sendo falado ali, discutido. Discutido não, porque não era uma via de mão dupla. Os embaixadores, né, apenas receberam ali a exposição de Bolsonaro e algumas outras pessoas para mostrar o porquê que ele tinha dúvidas com relação à urna e o processo eleitoral brasileiro. O que há de crime nisso? Só numa ditadura que você não consegue criticar um processo eleitoral. Até porque a crítica ela é válida para aperfeiçoar o sistema. Segundo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, né, impedindo, criminalizando você criticar o sistema eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro vai ser essa urna eletrônica até o ano 5, 6 mil depois de Cristo. Porque o sistema é perfeito, é inviolável. Mentira, né? A gente sabe que é, tanto que o hacker invadiu em 2018, abriu um inquérito, e depois que o Bolsonaro e Felipe Barros expuseram esse inquérito em 2021, Vossa Excelência, Alexandríssimo de Moraes, decretou o sigilo desse inquérito. E não vem dizer que antes estava sob sigilo, não, porque não estava. Felipe Barros, relator da PEC 315, da Beaquices do voto impresso, em 2021, porque tem que ser um ano antes da eleição, aprovadas as regras da eleição do ano subsequente, Felipe Barros perguntou ao delegado federal: delegado, por favor, me mande este inquérito sobre a invasão hacker de 2018 aos sistemas do TSE, inclusive com a senha do ministro Banhos, algo que foi confessado por Giuseppe Giannino, técnico especialista, papa das urnas eletrônicas do TSE. Me mande, delegado, esse inquérito, porque eu vou mandar para todos os deputados aqui da comissão. E se porventura houver algum trecho dele sigiloso, não me mande esse trecho. E o delegado mandou na íntegra o inquérito para o deputado Felipe Barros, que distribuiu para os deputados e depois fez a transmissão ao vivo com o presidente Bolsonaro, que eu expus em Dakota do Sul, no evento do Steve Bannon, chamado Cyber Simpósio, junto com Mike Lindell. O que a gente faz é público, porque a gente não tem medo. A verdade está ao nosso lado, a gente não precisa agir nas sombras, Alexandre de Moraes. Já você não pode fazer a mesma coisa, tem que dar ordem secreta para derrubada de perfil. E depois fica aí arrotando democracia e instituição. Repetir a desinformação, as mentiras sobre fraudes nas eleições. Qual desinformação, qual mentira? Diga. Diga qual desinformação e qual mentira, Alexandre de Moraes. Diga. Te desafio a dizer qual violação e qual mentira. Que as urnas são invioláveis? Vai negar a realidade da invasão hacker de 2018? Vai negar que o Giuseppe Giannino respondeu que sim, havia um hacker dentro do sistema do TSE com a senha do ministro Sérgio Banhos? Então você tem que prender Giuseppe Giannino, você tem que prender o delegado federal, você tem que prender a Rosa Weber, que pediu a abertura da investigação, sua colega de STF. Deslegitimar o poder judiciário, a justiça eleitoral e desacreditar a democracia no Brasil. Mas não só ameaça frontalmente a independência do poder judiciário, mas também instiga todos os participantes a fazerem o mesmo. Daqui para frente, diz ele, quero que todo ministro fale o que eu vou falar e vou mostrar. E qual o problema nisso? Onde é que está o crime nisso? Se criticar o processo eleitoral, por óbvio, não é crime, se criticar o processo eleitoral, por óbvio, não é crime, onde é que está o crime aqui, então, Alexandre de Moraes? Quando o presidente solicita aos seus subordinados, no caso aqui ministros, que são de livre nomeação e livre exoneração de acordo com a vontade do presidente, que representa a maioria da população brasileira, para que repitam de maneira uníssona o seu pensamento. E afirma que se não fizerem as consequências do jogo, todo mundo vai pagar. É que a gente já conhece a esquerda.
A gente sabe como é que a banda toca. A gente sabe o prejuízo que Bolsonaro deu nos corruptos. Se você pegar, por exemplo, só para falar de estatais, não vou nem falar de medida provisória, tráfico de influência, toma lá da cá junto com outros políticos, licitação, etc. Só em estatais tem um número que coloca no papel o prejuízo que Bolsonaro deu nesses corruptos. No último ano de normalidade do governo Dilma, que foi em 2015, as estatais, se não me falha a memória, tiveram um prejuízo, se não me engano, foi alguma coisa de 20 a 30 bilhões de reais. E no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, só de nomear as pessoas certas para os pontos corretos, pessoas honestas, as estatais tiveram um lucro recorde de mais de 100 bilhões de reais. Que nos anos subsequentes, esse recorde seria batido novamente. Ou seja, um pelo outro, você está falando ali de 120 a 140 bilhões de reais por ano de prejuízo a corruptos e maus gestores. Só falando de estatais. É claro que esse pessoal vai querer se unir para depois ir contra o presidente Bolsonaro, como está acontecendo agora. Nessa reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro pratica outros ilícitos, além dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ao acusar... Pratica outros ilícitos, além dos denunciados pela PGR. Então a PGR está prevaricando, é isso mesmo? Por que a PGR não colocou no papel esses outros ilícitos aí, prezado violador de direitos humanos? Os ministros do Supremo Tribunal Federal de corrupção. Numa reunião privada, vocês vão ver, olha aí. Dizendo, eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Ele não está acusando o Fachin de levar 30 milhões de dólares. Que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar. 50 milhões é pouco, né? Vide o patrimônio do Instituto Lex e o patrimônio do escritório de advocacia, né, Barsi de Moraes Advogados, que é do escritório da esposa do Moraes, que deu continuidade às atividades do Moraes, de maneira privada. Algo que é compreendido aqui nos Estados Unidos como corrupção. Isso sim, verdadeiro tráfico de influência. Isso aí. Não vou levar para esse lado. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. Não sou eu, ministro Flávio. Bolsonaro estava fazendo referência ao então presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, que sim, advogado, sim, apoiador do MST. É público e notório isso. Igual o Alexandre de Moraes, que já serviu a governos do PSDB. Aqui a referência foi o ministro Fachin. Eu também não. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. Até políticos de esquerda, por ocasião da sua nomeação, indicação, né, para o STF e sabatina no Senado, fizeram críticas. O Barroso, vocês sabem também. O Barroso, advogado do César Battisti. E hoje, né, nega, né, em seus posicionamentos, né, se posiciona de maneira contrária à anistia. Se bem que mais ou menos, né? Barroso tem mudado bastante. Acho que Deus está tocando o coração dele. Mas daí a vida pregressa dos senhores. A gente tem que concordar com alguma coisa disso? O César Battisti, italiano que ficou no Brasil, assassinou 4 pessoas. Uma delas matou um pai na frente do filho. No outro, matou o pai e deixou o seu filho cadeirante. Encontrei com ele na Itália, junto com Matteo Salvini e Roberto Lorenzato. Esse daí é o ministro Luiz Roberto Barroso, que defende que essa pessoa deveria ter refúgio no Brasil. Mas para o pessoal do 8 de janeiro, para ele a história muda, né? Porque o cliente muda. Não interessa se é de direita ou se é de esquerda, ou melhor, só interessa se for de esquerda, aí eles protegem, né? De direita,
ainda que não seja bandido e criminoso, acontece isso daí que vocês estão vendo, que não é um julgamento, é uma inquisição. Indagado no interrogatório judicial por esse magistrado, na 42ª pergunta que esse magistrado fez, ministro Flávio, após os advogados terem feito 14 perguntas, indagado pelo relator, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova. Mas ele não acusou, ele realmente falou que vocês não tiveram, né, não receberam 30 milhões, 50 milhões de reais. E aí, meu amigo, você vai querer dizer para mim que o cara sentado na tua frente, né? Eu não sei se já estava com a tornozeleira. Aí vai querer que a pessoa fale outra versão achando que você vai acreditar? É óbvio que você não vai acreditar. E você acha que isso daí é justiça. Como se tivesse realmente uma oportunidade de ouro para Jair Bolsonaro explicar os fatos e que você fosse recebê-los. E não que essa porcaria que vocês estão fazendo aí é um jogo de cartas marcadas. É o cúmulo do cinismo de um ditador. É igual o pessoal da Globo News. Não, inclusive, olha, todos os advogados fazem menções honrosas aos ministros da Suprema Corte. É claro, esses caras são acostumados a ser bajulados. E o ambiente que a maioria dos advogados vem é um ambiente onde isso daí acontece. Essa bajulação. Não estão acostumados a um jogo de cartas marcadas. Isso é a verdade. O ministro Vilardi, ele se impressiona com os arbítrios que são cometidos contra o seu cliente, que é o presidente Jair Bolsonaro. O advogado Vilardi falou, em 34 anos de carreira como advogado, 34, é quase o que eu tenho de idade, o doutor Vilardi disse que nunca pisou em um tribunal sem saber a íntegra do processo. Pela primeira vez isso ocorre com ele. Por quê? Porque eles tiveram poucos dias, ele, doutor Paulo Bueno, poucos dias para se inteirar de mais de 70 terabytes de memória. 70 terabytes. Se não me engano, tiveram cerca de 2 semanas. Lá nos finalmente, quando estava perto de apresentar a defesa, deram para ele 15 dias e se vira aí, ó, toma aí, ó, agora tá, agora você pode ter acesso a tudo. O advogado ele tem que ter acesso ao inquérito e depois, se virar processo, também na fase processual, porque ele tem que saber, ele tem que analisar aquilo dali, o advogado tem que correr atrás de testemunha, ele tem que checar fatos, ele tem que analisar dados, ele tem que mandar para a perícia. Como é que você faz isso com 70 terabytes? Gente, muito provavelmente vocês estão me assistindo, o celular de vocês não comporta 1 terabyte. Metade disso são 512 megas. Talvez o seu celular seja de 512 megabytes. Nós estamos falando que são 140 celulares de 512 lotados. Você imagina você ver tudo isso, olhar tudo isso, analisar tudo isso em 15 dias. Aí eles falam, não, mas foi dada, o que a acusação utilizou no processo foi ofertado à defesa. Mas a defesa tem que saber tudo. Porque a acusação seleciona trechos de conversa e depois usa para acusação. Mas, de repente, no resto da conversação está a prova que a defesa busca para inocentar o seu cliente. Sem isso, não há que se falar em ampla defesa, meu Deus do céu. Os professores de direito devem estar loucos com esse julgamento. Porque, além de rasgar a Constituição, está jogando fora todo o dinheiro de um aluno de direito investido numa faculdade, se for privada, né? Se for pública, está jogando fora todo o dinheiro dos tributos pagos. É inacreditável. E o cara se vangloria dessa porcaria. E vai piorar, vocês vão ver que vai piorar. Só que aí demonstrou qual o modus operandi do líder da organização criminosa. Disse que não tinha nenhuma prova, mas que se fossem outros 3 ministros, falaria a mesma coisa. Na verdade, não tinha prova em relação a esses 3. Falou em relação a esses 3 porque um tinha sido presidente, outro era e o outro seria. Ao falar isso, mais do que ofender pessoalmente cada um dos ministros, na verdade, quer descredibilizar o poder judiciário como um todo. Ele está falando aqui que
O fato da defesa dizer que os ataques de Bolsonaro não eram pessoais, não eram contra as pessoas de Alexandre de Moraes, Fachin ou Barroso, ele estava dizendo que era porque essas pessoas ocupam os cargos, e é isso mesmo, a instituição ela é feita de pessoas. Ele tentou descaracterizar a pessoalidade das palavras feitas numa reunião privada. Se eu quiser mandar o Alexandre de Moraes para qualquer lugar numa reunião privada, eu posso. Por que não? Qual o problema nisso? Tem gente que faz isso publicamente conosco, da família Bolsonaro, todos os dias. Cada um que forma seu julgamento. Então ele está dizendo que a defesa de Bolsonaro, por ter dito isso, por ter quebrado essa impessoalidade, isso é prova de que o chefe da organização criminosa, ou seja, ele está falando aqui de Jair Bolsonaro, fez um ataque às instituições. As instituições existem, os servidores públicos existem para servir ao público e não o contrário. O que é sagrado numa democracia é a vontade popular, não é a vontade do presidente do STF ou do presidente do TSE. E isso é prova de quê? Violador de direitos humanos. Vocês reparam como é que ele vai construindo? Ele pega críticas ao sistema eleitoral e coloca aquilo dali como sagrado. Aquilo dali é um crime. Atacou. Então Bolsonaro deve ser louco, né? Porque ele atacou, chamou o embaixador, chamou a imprensa, chamou o presidente do TSE e cometeu um crime, é isso mesmo. Expondo as suas dúvidas relativas a urnas eletrônicas. E é há décadas que Bolsonaro milita pelo voto impresso e por mais transparência nas eleições. Isso não começou de ontem, não. Começou de muito tempo atrás. Ah, Bolsonaro, você foi eleito com essa urna. Sim. E com a moral de eleito, eu quero aperfeiçoar o sistema para deixar mais claro para todo mundo. Quem é que perde, quem é que ganha? Se o mais ignorante dos eleitores entender como é que funciona o sistema. Mas para Moraes, você é obrigado a acreditar naquilo que eles, imperadores do Olimpo, dizem para você. A gente fala que isso daí é verdade, que é certo, que não tem violação, que não tem como entrar no sistema, cala a tua boca, trabalha, paga o teu imposto e fica quieto. É isso que eles querem. Só que isso não acaba com a revolta do povo. É uma panela de expressão, uma panela de pressão que um dia vai explodir. Eduardo, você está sendo agressivo. Não, estou sendo real. Olha a história do mundo inteiro, como é que acontece. Olha como é que foi a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham representação lá no Reino Unido. As vozes dos colonos norte-americanos aqui não eram ouvidas. E a coroa britânica aumentava os impostos, como, por exemplo, o chá, que foi o principal, né, que causou, né, foi o estopim que causou a Revolução Americana. O que o povo fez? Se rebelou. Pegou empréstimo com os franceses. Lembrar aqui do pessoal que estava reclamando da bandeira americana na Avenida Paulista, tá? Uma prova de gratidão e amizade. 1778, o povo americano foi, conseguiu empréstimo com os franceses, conseguiu armamento, lutou pela sua independência e conseguiu a sua independência. Tirou os tiranos e as arbitrariedades daquele momento que vinham da coroa britânica. Não tinham representatividade, não tinham liberdade de expressão, não faziam parte das decisões sobre as suas próprias vidas. E isso os revoltou. Você acha mesmo, Alexandre de Moraes, que a sua conduta não está revoltando a maioria do povo brasileiro? Que mesmo debaixo de pressão foram às ruas de maneira corajosa. Tenho muito orgulho das pessoas que foram para as ruas. Vocês são demais. Vocês não abaixam a cabeça para ditador. E isso me enche de esperança. É por isso que eu falo, Alexandre de Moraes não vai sair vitorioso disso. Podem anotar, mas podem anotar com toda certeza. E seguiu demonstrando a conexão de todos os atos executórios. Vamos... Atos executórios. No direito, ato executório é quando você inicia a execução de alguma coisa. Tem os atos preparatórios e antes tem a cogitação. Então, quando uma pessoa vai, por exemplo, cometer um crime, o que ocorre? Ela cogita aquele crime, ela pensa, depois ela se prepara, né? Ela vai lá e pega a faca
e vai para o local onde está o seu desafeto. Quando ela pega a faca e bota no bolso e sai de casa, ela ainda está nos atos preparatórios. A execução só se inicia quando a conduta do criminoso pode gerar o resultado pretendido. Ou seja, quando ele dá uma facada. Quando ele dá uma facada, quando ele puxa a mão e desce a mão para descer a faca no seu desafeto. No direito a gente usa muito, né? O Caio, o Meve e o Tício. Quando o Caio vai dar uma facada em Tício, ali começa a execução. Qual é a intenção de Caio ao dar a facada em Tício? É matar o Tício. Se o Tício morre, o crime está consumado. Se o Tício não morre por circunstâncias alheias à vontade do esfaqueador Caio, isso é tentativa de homicídio. O crime não se consumou, ele foi tentado, mas por fatores opostos à vontade do criminoso que estava esfaqueando, não ocorreu o resultado morte. O Moraes está falando aqui, primeiro, ele já erra, porque sequer houve cogitação de golpe. Bolsonaro está tendo um brainstorming com os seus ministros. Ele não está nem falando, vamos fechar isso, vamos fazer aquilo, você aí arranja arma, etc. e tal, que seriam atos talvez preparatórios. Não. Mas ainda assim, criticar as urnas eletrônicas, falar que o Moraes não estava pegando 50 milhões de reais, o Barroso não estava pegando 30 milhões e o Fachin não estava pegando 30 milhões, isso daí foi considerado por Moraes como execução de golpe de Estado. Mas existe um abismo de diferença nisso daí. É por isso que até os blogueiros da Globo News, como Otávio Guedes, não conseguem falar que tem nexo causal entre o Bolsonaro e o golpe de Estado. Aí ele fala o seguinte, né? Não tem como conectar Bolsonaro ao golpe de Estado. Mas, sem Bolsonaro, não haveria 8 de janeiro. Otávio, sem a sua mãe, não haveria as asneiras que você está falando. Nem por isso a sua mãe é culpada das suas asneiras. Eu estou dando um exemplo claro para te explicar que o que você está argumentando para condenar Bolsonaro é o que o Código de Processo Penal diz que é para inocentar, meu Deus do céu. Se não há ligação entre o corpo falecido de Tício no chão, esfaqueado, e Caio, que o esfaqueou, se não há como você conectar isso, se não há testemunha, se não há prova pericial, se não há um vídeo, como as câmeras do MJ do 8 de janeiro, né, que nunca apareceram, se não há nada disso, não há que se falar em acusar Caio do assassinato de Tício. Conseguem compreender que é justamente o oposto e que poderiam colocar de advogados aqui do Bolsonaro, né, a Madre Teresa de Calcutá, junto com João Paulo II, e não haveria resultado diferente? Nós estamos diante da maior perseguição criminal que uma pessoa já sofreu no Brasil. Bolsonaro é o verdadeiro estadista, porque ele estava aqui nessa reunião, que você consegue extrair de verdadeiro, é que ele estava preocupado em sofrer uma perseguição e ele conhece o modus operandi da esquerda. Se lá na Argentina voltar o grupo da Cristina Kirchner, é o que vai acontecer com Milei. Se o Viktor Orbán não tivesse expulsado o Jorge Soros da Hungria, é o que poderia acontecer com o Viktor Orbán na Hungria. E anotem, é o que vai acontecer com a Marine Le Pen lá na França. Vão querer prender ela durante a eleição da França para ela não poder concorrer. Anotem. E é o que o Alexandre de Moraes quer fazer com Donald Trump, Jason Miller e todas as pessoas que fazem parte do governo Trump, Marco Rubio, o secretário Scott Bessent. Se Moraes tiver a oportunidade, aliando-se a um futuro novo governo radical democrata. Democrata que é a esquerda lá nos Estados Unidos. É só isso. Não existe crime nenhum sendo relatado aqui. São apenas preocupações e uma tempestade de pensamentos. Né? Um brainstorming. Esperar chegar dia 2 de outubro para tomar providência? Qual seria a providência? Aperfeiçoar o sistema eleitoral, colocar o voto impresso. Essa é uma providência que vocês, de maneira totalmente inconstitucional, impediram. Por exemplo. Vão esperar dia 2 de outubro para tomar providência? Quem estuda a guerra aí
em dado momento, um vacilo do cara. Ou seja, todos os militares, que eram boa parte do governo, são profissionais da guerra, eles estudam a guerra. Estados Unidos, por exemplo, estão mudando de Ministério da Defesa, voltando a ser Ministério da Guerra, ou melhor, Secretaria da Guerra lá, né? Que lá não é Ministério, é Secretaria. Cara, frente lá, e um palavrão, perdeu a guerra. Ou seja, demonstrando da mesma forma que na sequência o réu, Paulo Sérgio, afirma, estão em guerra com a Justiça Eleitoral. E não estão em guerra? Tenta aprovar a PEC 315, Barroso vai lá e interfere junto a 11 presidentes de partido. Levam à tona o processo da invasão hacker, né? Dão conhecimento público da investigação que a Rosa Weber pediu para falar sobre a invasão hacker de 2018. Moraes vai e decreta o sigilo. Aí depois ocorre uma luta para que uma comissão do Exército seja chamada, o TSE chama ela para fazer parte de uma comissão para analisar a segurança do processo eleitoral brasileiro. Eles falam concluem dizendo que é impossível você conseguir fazer uma auditoria no sistema eleitoral brasileiro, pedem código-fonte, etc. E o Alexandre de Moraes ignora tudo isso e ainda fala, e manda replicar na imprensa, que os militares concordaram que o processo eleitoral, né, a urna brasileira, o processo eleitoral não é impossível de fraude. Não é que é impossível de fraude. É que a conclusão dos militares foi a mesma conclusão da equipe do PSDB, lá de 2014, quando o Aécio perdeu para Dilma o segundo turno, daquela maneira igualmente misteriosa. E eu lembro de ver o deputado Carlos Sampaio, promotor de São Paulo, dizendo que é impossível auditar as urnas. Os militares falaram a mesma coisa. E é inacreditável que no país a gente siga fazendo eleições com esse mesmo sistema, meu Deus do céu. A Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral era o inimigo a ser vencido, o inimigo a ser derrubado, o inimigo a ser extirpado. Ou seja, os atos executórios, para isso, configuram e consumam o quê? O crime imputado pela Procuradoria-Geral da República. Meu Deus do céu! Como que ele consegue dizer que foi consumado um crime se eu falar que o PT é um mal a ser extirpado? 40 anos de cadeia? Vocês não acham que a gente está longe disso não, né? Deixa eu conversar aqui, deixa eu chamar meus amigos aqui de centro, os meus amigos liberais, meus amigos mais tipo isentões, ou mesmo de esquerda. Chega aí, te contar uma coisa. O ditador, ele nunca reduz o seu poder. Uma vez que ele ganha terreno, ele jamais retrocede. Isso tudo acontecer como eles desejam aqui, né? Condenar Bolsonaro, etc., transformar Bolsonaro em página virada, eu acho que não vão conseguir, porque o coração do brasileiro está vendo tudo isso que está acontecendo, mas enfim. Vocês acham que ele vai para cima de quem depois? Vocês acham mesmo que todas as vontades de vocês convergem com as vontades do Alexandre de Moraes e nunca haverá um ponto de conflito, de desentendimento, de debate? Há de convir que esse momento chegará. E quando esse momento chegar, vocês vão recorrer a quem? Só tem um problema. Toma cuidado. Porque se esse momento chegar e a partir daí, então, somente você gritar por socorro, talvez já não haja mais ninguém do seu lado a ponto de te socorrer. É aquela parábola lá da pessoa que começaram a prender os judeus, mas eu não era judeu, então deixei rolar. Começaram a prender os cristãos, eu não era cristão, então foram lá presos. Aí quando prenderam os ateus, né, que era o caso daquela pessoa, ela olhou para o lado e já não tinha a quem se socorrer. Olha, tem muitas críticas, mas uma das pessoas que está melhor escrevendo artigos sobre esse momento, meu Deus do céu, né? Que Deus me perdoe e que o arrependimento não chegue rápido. É Reinaldo de Azevedo. Olhem as colunas dele. Esqueçam a maioria das coisas que ele fala. E Reinaldo de Azevedo não é uma pessoa que escreve para o povão, tá? Ele escreve para uma base intelectual, mais acadêmica, que é quem dita a linha depois para o resto da militância. Se vocês acham que um Moraes poderoso
não atacará a esquerda? Vocês estão muito ingênuos no tabuleiro político. Mas vamos lá. Nessa mesma reunião ministerial, após outros impropérios contra o Poder Judiciário, volta a desinformação, dizendo que não vai permitir que ocorra o que foi o ocorrido nas eleições de 2018, que isso não pode vir a ocorrer novamente. Dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores, disse Jair Messias Bolsonaro, por ocasião das eleições de 2018. Abre aspas. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o número 7, que era o número à época de Jair Bolsonaro, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. Milhares e milhares de vídeos. Não apresentou um vídeo, não há um vídeo. Não há um vídeo. Calma aí. Não há um vídeo, Moraes. Você não tem internet em casa, não? Não tem internet na Suprema Corte, não? Eu vou apresentar aqui um vídeo. Espero só que você não prenda o jornalista por conta desse vídeo. Com os senhores, o terrorista da extrema-direita, Boris Casoy. Muitos eleitores estão reclamando pelas redes sociais de falhas e fraudes em urnas eletrônicas durante a votação do primeiro turno. Veja na reportagem. Entre as reclamações, urnas que supostamente preenchiam o número do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver neste vídeo. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais afirmou que a gravação é falsa ou foi editada. Outra queixa compartilhada nas redes sociais foi de que o sistema de algumas urnas encerrou a votação antes de o eleitor confirmar a escolha de candidato à presidência. Pessoal, quem não me conhece, sou o João Armentano, arquiteto. Acabei de votar aqui na Zona Sul, no ex-colégio Sacré-Cœur. Votei em todo mundo, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, mas quando chegou na hora do presidente, apertei o meu candidato e, por surpresa, não houve confirmação. Foi direto para a finalização do voto. Fiquei muito preocupado, não sei o que está acontecendo e gostaria de participar de tudo isso. Ou seja, se aconteceu com você também isso, vamos fazer uma ação, vamos fazer uma manifestação a favor ou contra essas urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral afirmou que muitas reclamações dos eleitores estão surgindo porque eles podem estar confirmando o voto sem olhar a tela e antes mesmo de ver a foto dos candidatos. Reclamações frequentes que viralizaram na internet são de que urnas eletrônicas não exibiram a imagem e nem o número de Jair Bolsonaro do PSL. Este caso, que teria acontecido num colégio no Parque Ateneu, na região sudeste de Goiânia, é um exemplo. Oi, gente, acabei de sair aqui do colégio Vila Nova, aqui no Parque Ateneu. A minha colega aqui não te conhece, mas ela votou para presidente. E não saiu a foto do nosso presidente? Não saiu a foto, deu fim imediatamente, antes de aparecer foto. Apareceu outro casal aqui, a mesma outro coisa. Casal que não apareceu então a foto eu gostaria que vocês pusessem em rede rapidão para poder a gente tomar uma atitude, providência. Técnicos da Justiça Eleitoral explicam que alguns eleitores podem ter digitado o número do candidato e já apertado confirma para depois conferir a foto na tela. Em Maceió, um eleitor fez um boletim de ocorrência na Polícia Federal para denunciar que a urna eletrônica em que votou não registrou seu candidato a presidente da República. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas informou que o eleitor em questão se confundiu ao inserir o número do candidato. Nestas imagens do Paraná, eleitores chamaram a polícia para denunciar que urnas não mostravam seus candidatos. Não está confirmando para presidente aqui. Ela votou no deputado, confirmou. Deputado federal confirmou. Senador confirmou. Outro senador confirmou. Quando chegou no presidente, ele foi embora, sozinho. Entendem agora por que não pode deixar celular entrar na cabine de votação? Aí até vai haver um debate, né?
comprovar em quem você votou ou não votou. Mas se um traficante bota uma arma na tua cabeça e fala vota e filma o seu voto, eu acho que quem mora na comunidade dominada pelo traficante vai fazer isso, né? Agora, quanta dúvida e quanta coisa. Isso não chegou nada ao seu conhecimento, Alexandre de Moraes? Um vídeo real. Um vídeo real. Tá aí, te mandei aí o vídeo real, Alexandre. Tá aí o vídeo real. E aí, vai prender o Boris Casoy? Vai prender as pessoas ali que estão levantando as suspeitas, as denúncias? Qual o problema de você colocar um voto impresso e fazer uma recontagem desses votos? O artigo 37 da Constituição consagra o princípio da publicidade, não é à toa. É porque todo ato administrativo tem que ser público para que não ocorra esse tipo de confusão. Não está na Constituição porque um belo dia o Constituinte acordou, teve uma grande ideia, vou botar ali no artigo 37, ao lado da legalidade, impessoalidade, moralidade, vou botar ali a publicidade. Não é porque ele bem quis, não, é porque tem uma razão de ser. E quando vocês violam, isso prejudica a vida em sociedade, porque a Constituição é feita para que ocorra uma harmonia nessa vida entre a sociedade, entre os cidadãos. Mas está aí, Alexandre de Moraes. Vai se retratar? Você queria um vídeo, quer mais? Só nesse vídeo daí tem uns 3 ou 4 ainda, né? Denúncias de fraude. Paraná, São Paulo, 2 mulheres ali que não se conheciam. Ó, acabei de conhecer aqui uma pessoa que teve o mesmo problema que eu, foi votar e o presidente não apareceu a foto, foi direto para a finalização. E o que o Bolsonaro fala é verdade, Alexandre de Moraes. Essas suspeitas sempre favoreciam o candidato do PT, Fernando Haddad. Era sempre em detrimento, em prejuízo de Jair Bolsonaro e a favor do PT. Muita coincidência, né? Muita coincidência. Mas continuando a incitar contra a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário. Ele acha que isso é crime, o Bolsonaro Temos fez. quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro e, porventura, apareceu o meu nome. A sequência das ameaças, a sequência da instigação, ameaça? Acabei de comprovar. a sequência da desinformação, das mentiras. Qual desinformação? Contra o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral. E nessa mesma... Alexandre de Moraes acaba de dizer que Boris Casoy é um disseminador de desinformação. Na verdade, Boris Casoy deu uma notícia. Só que essa notícia não favorece a narrativa de Moraes. Se fosse hoje, Moraes ia querer prender o Boris Casoy. Ia fazer o que ele fez com o Monark, com Rodrigo Constantino, com Guilherme Fiuza, com Paulo Figueiredo e vários outros, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio. É isso que resta a Alexandre de Moraes, censurar. Porque se deixar a verdade florescer, ele não aguenta um segundo do debate. Na reunião, o réu Anderson Gustavo Torres novamente endossou, mostrando unidade de desígnios, endossou a conduta de Jair Messias, como já havia endossado anteriormente na live do dia 29 de julho, dizendo... Calma aí. Então o Anderson Torres, ministro, concordou com seu chefe presidente em algo que não era criminoso e, por isso, será condenado? Meu Deus do céu. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. A Bolívia é onde ocorreu uma revolta popular. O então presidente, que nem deveria concorrer a o seu quarto mandato, né, terceira reeleição, o Evo Morales fugiu do país, foi para o México com uma escala em Cuba, e então assumiu um governo provisório, que, segundo a Constituição, coube à senadora Jeanine Áñez, que em cerca de um ano convocou novas eleições e na nova eleição foi eleito um sujeito apoiado pelo Evo Morales. O que aconteceu com a Jeanine Áñez? Foi para a cadeia, condenada por atos antidemocráticos. O que o Bolsonaro estava falando aí, Alexandre, está se repetindo agora. A preocupação de Jair Bolsonaro era literalmente verdadeira. Porque mesmo sem crime, está prestes a ser condenado num jogo de cartas marcadas, tal qual Jeanine Áñez na Bolívia, que até hoje permanece presa.
Inclusive tentou o suicídio ela, né? Senhores, todos vão ser, e fala outro palavrão. E não vão? Tá errado? Todos? Eu quero deixar claro. Ou melhor, nem todos, né? Tem general que não está respondendo nada. Isso. Por quê? Não, eu não estou dizendo. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser, e repete o palavrão. O Moraes, ele parece até que é um cara finíssimo. Moraes, alguém sabe? Você esqueceu que não adiantou demitir o fotógrafo? Todo mundo viu o baixo nível que você é, mandando dedinho lá no meio da Corinthians, na torcida do Corinthians, há coisa de 2, 3 semanas atrás? Você é aquilo dali, é um sujeito repugnante, cheio de ódio no coração, rancor, os piores sentimentos. A sua vida deve ser uma desgraça. Mas para ter certeza que ela será uma vida desgraçada, sigo trabalhando. Notícia de hoje, partido chega, Deus queira aí, em 2 anos, consiga a maioria ali dentro de Portugal e indique o primeiro-ministro. Partido chega, protocolou uma resolução para impedir a sua entrada em Portugal e utilizou como base a Lei Magnitsky e as suas violações de direitos humanos contra a liberdade de expressão, a perseguição política e etc. Vocês estão achando que haverá Paris? Deus quiser, nem Paris haverá. Continuando a incitar contra. Todos vão ser, e fala outro palavrão. Eu quero deixar claro isso. Por quê? Não, eu não estou dizendo. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser, e repete o palavrão. O mesmo endosso ocorrido na live, agora ocorre na reunião, afastando totalmente as alegações feitas pelo réu no seu interrogatório, que só agia tecnicamente. Porque continuou dizendo... Porque ele falava palavrão. Ele está agindo tecnicamente. Ele nem te acusou de ladrão. A gente está vendo aí que existe uma suspeita muito grande, né? Nos milhões da sua esposa, do Instituto Lex. Provavelmente você não é uma pessoa honesta, Alexandre. Ainda estamos lhe dando o benefício da dúvida. Mas até hoje você não explicou, né? O seu relógio, sua gravata, seu padrão de vida, que está muito acima de uma pessoa que ganha 40 mil reais por mês. Que a Polícia Federal sempre esteve aqui, com outro viés, outro olhar, e disse, e esses cuidados têm 6, 7 anos. Naquela live que eu li esses relatórios, e eles iam lá desdizendo um monte de coisas, e quando eu li os relatórios, me jogaram dentro do inquérito. Porque vai falar do quê? De um relatório? Cuidado. Ele está falando aí do relatório, provavelmente do relatório da invasão hacker. Aí ele leu o relatório e acabou sendo jogado dentro de um inquérito. Isso foi isso mesmo que o Alexandre de Moraes fez. Ele abriu uma investigação para ver se Bolsonaro violou o sigilo do inquérito. Olha que loucura! O delegado federal, advertido de que se tivesse algo sigiloso não deveria ser repassado ao deputado Felipe Barros, ele repassou tudo porque nada era sigiloso. Felipe Barros repassou aos colegas deputados da Comissão Especial da PEC 315 do voto impresso. O presidente Bolsonaro leu o relatório, teceu seus comentários, entrou no inquérito. Com aquilo, olha, aqui está ruim. O que foi feito? Acataram isso? Tá bom, o ministro está mentindo. Tudo que foi falado está aqui no sistema. O outro lado, qual outro lado? Endossa a questão da guerra dita por Jair Bolsonaro. O outro lado joga muito... Mas é claro que é uma guerra. Contra vocês o que ocorre é uma guerra. Você está prestes a condenar mais e mais pessoas, fora aquelas centenas de pessoas simples já condenadas no 8 de janeiro. Você fez dezenas de pessoas fugirem para a Argentina, fugirem para outros países. Você tentou extraditar Oswaldo Eustáquio, não conseguiu. Tentou extraditar Alan dos Santos, não conseguiu. Prender e extraditar, diga-se de passagem. Abriu um inquérito agora pedindo mais de 20 anos de cadeia para mim. Você acha o quê? Que você está no mesmo lado que eu? É claro que você está no outro lado, Alexandre. E você fala isso com uma perplexidade. Você não deixou nem sequer o presidente nomear o seu diretor-geral de Polícia Federal, o Ramagem. Você acha o quê? Que você está jogando no mesmo time? O time da Constituição? E até agora, 0 crimes. Percebam,
0 crimes, só narrativa. Ah, falou fake news, não diz qual que é. Quando ele se atreve a botar alguma coisa, qual fake news que é, não sei o que, tal, Bolsonaro não apresentou ninguém reclamando das urnas eletrônicas. Tá aí um vídeo do Boris Casoy na tua cara, Moraes. Tu largar de ser mentiroso que você é. Pesado, senhores. Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. E, na sequência, diz que montou um grupo de policiais federais, uma equipe completa, para atuar de forma mais incisiva nas eleições. E nós vamos realmente verificar isso num outro item, no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições, onde o Ministério da Justiça, sob coordenação do réu Anderson Torres, prepara toda uma operação para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse ou tentasse impedir alguns eleitores e eleitoras de chegar até as urnas. Olha a linguagem corporal, nem ele acredita no que ele está falando. Primeiro porque absolutamente nenhum eleitor se queixou de ter votado, de deixado de votar por conta da atuação da PRF ou mesmo da PF. Segundo, você, Moraes, você publicamente reconheceu esse fato, quase elogiando o diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez, que emagreceu 12 quilos na cadeia injusta que tomou e hoje é secretário na cidade de São José, lá em Santa Catarina. Você está mudando a sua própria versão para perseguir os caras. Aqueles que você entende de desafeto, para mandar recadinho, para ninguém se aproximar de Bolsonaro. Você acha mesmo que vai conseguir esconder a indignação e a revolta das pessoas? A PRF fez o trabalho que sempre foi feito numa eleição. Até porque o transporte de eleitores gratuito é crime. Aquele chamado curral eleitoral, né? Junta todo mundo, paga ali um pão com mortadela, abastece o carro da rapaziada, bota eles num ônibus e bota para votar. Isso é crime. Inacreditavelmente, o Barroso disse que na eleição poderia ser prestado o transporte coletivo gratuito, a despeito de que diz a lei. Ou seja, os juízes no Brasil não têm mais que se limitar à lei, podem fazer o que bem entender. Porque tem um crime expresso lá falando que essa conduta é vedada e o Barroso foi e dá uma decisão falando que ela é permitida. E ainda assim, ninguém deixou de votar, mesmo no Nordeste. Se vocês tivessem decência, estava abrindo um inquérito para ver, porque milhões de pessoas votaram após as 5 da tarde, principalmente no Nordeste e no Norte do país. Será que não dá para suspeitar que os mesários, que comumente são as mesmas pessoas de sempre, em determinados redutos, cidades, principalmente de interior, não poderiam, ao se conhecer todos, talvez a favor do mesmo partido, porque numa cidade pequena é assim, todo mundo sabe, né? Quem é boi garantido, quem é boi caprichoso, quem torce para o Santa Cruz, quem torce para o ABC. Essas pessoas se conhecendo, após as 5 horas da tarde, não poderiam ver quem é que faltou à votação. E então permitir que, vai lá, vota para essa pessoa, vou digitar aqui, vai lá, vota aí na urna eletrônica, votou, não sei o quê, deixa eu ver mais um ausente aqui, vai lá, vota para... É muito difícil de imaginar isso, mas para isso vocês não vão abrir investigação, né? Afinal de contas, quem ganhou a eleição foi o cara que vocês desejavam. A investigação de 2018 da invasão hacker, ela só foi aberta porque quem ganhou foi Bolsonaro. E vocês tiveram uma ponta de esperança de poder reverter a eleição, né? Mas caíram do cavalo quando viram que ocorreu uma invasão hacker e que muito provavelmente esse hacker fez o serviço dele de virar talvez 10, 12 milhões de votos. Mas isso não foi suficiente para que Fernando Haddad não ganhasse a eleição. Para que Fernando Haddad ganhasse a eleição. E aí, na minha teoria da conspiração, que eu estou lucubrando aqui, que eu sou muito doido, o PT não pagou o hacker. E o hacker botou a boca no trombone na revista Tecmundo. E esse hacker anônimo, que ninguém sabe até hoje quem é, merecedor de todas as garantias e proteção à testemunha, caso viesse a público, esse hacker botou a boca no trombone e ficou difícil da Rosa Weber não sustentar uma investigação. E abriu-se a investigação naquela pontinha de esperança de que a invasão hacker pudesse ter alguma conexão pró-Bolsonaro. E aí
a deixa, a margem para vocês anularem a eleição. Mas isso tudo eu estou falando sem provas, adianto. Sem provas. Por que a Super Polícia Federal de Fábio Shor, que faz até relatório voltar no tempo, não corre atrás desse hacker para saber o que ele tem a dizer, para garantir, colocar ele no programa de proteção à testemunha? Perguntas do Brasil democrático, né? Então, aqui, o réu Anderson Torres utilizou sua condição de ministro da Justiça e Segurança para desvirtuar a realidade. É um país que vivia, num momento como vive agora, um real Estado democrático de direito. Ele comparou a Bolívia de real democrático Estado de Direito, com jornalista exilado, prisões em massa de cerca de 1.500 pessoas, onde uma das pessoas, inclusive, morreu dentro da cadeia devido a comorbidades, mesmo que seu advogado já tivesse pedido 9 vezes a sua soltura e a PGR tenha pedido 1 vez a sua soltura. Passados 3 meses disso, você ignorando os fatos, o Clezão faleceu. Então nós temos mortos, nós temos pessoas presas políticas, nós temos exilados, nós temos imprensa fechada, Jovem Pan quase fechou, teve que mudar totalmente, radicalmente seu editorial, Terça Livre foi fechada, jornalistas exilados, deputado exilado, deputado preso, e você chama isso de normalidade democrática? É muita cara de pau, para dizer o mínimo. que preparou para a guerra um grupo de policiais federais e endossou a vulnerabilidade das urnas e a fraude eleitoral. Também houve... E qual o problema de você falar das urnas eletrônicas e de uma possível fraude eleitoral? Onde é que está o crime nisso, meu Deus do céu? Aí Anderson Torres endossou as falas do presidente. E aí, vai merecer quantos anos de cadeia na Constituição do Xandaquistão? Porque se for para botar na cadeia, vamos botar o Vadir Damus, que falou que tem que fechar o Congresso. Ou o Flávio Dino, que já duvidou das urnas eletrônicas. Ou o José Dirceu, que em 1999, então deputado, apresentou um projeto de lei para criar uma comissão externa para acompanhar as urnas eletrônicas. Ou o pessoal do PDT, que em 1982, no caso o Proconsult, contestou a informatização da eleição do Rio de Janeiro, vencida por Leonel Brizola, no segundo turno contra Moreira Franco. Houve a participação de Braga Neto, divulgando, endossando as palavras. Participação de um candidato numa reunião ministerial. Onde é que está a ilegalidade nisso? Endossando as palavras do presidente, o réu Jair Bolsonaro, e atacando. Ele fala réu, esse último réu, o Jair Bolsonaro, até que pegou leve, mas ele fala réu Anderson Torres, cheio de ódio no coração. Esse é o juiz imparcial, técnico. O ministro Fachin, dizendo que a auditoria... Saiu uma notícia agora dizendo, Fachin, dizendo que a auditoria não muda resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. E Anderson Torres dizendo, depois que der merda, não muda nada, não. Paulo Sérgio. Que é uma verdade, né? Estados Unidos também deu problema. Depois, para você voltar atrás do resultado, é complicado. Você tem que se precaver antes. Você tem que colocar adiante os mecanismos de transparência antes. Mas o TSE, composto por alguns ministros do STF, não permitiu esses mecanismos de transparência. É por isso que a população ficou revoltada, pelo jeito que foi a eleição. Porque assim como a gente não tem como provar que houve fraude, vocês não têm como provar que não houve fraude. Ah, mas o sistema criptografado, etc. Meu amigo, invadem até a NASA. Os bancos gastam bilhões todos os anos para melhorar o seu sistema de TI. Aí você vai me dizer que a urna eletrônica, não, a urna eletrônica não, porque ela não é conectada à internet. E vai um softwarezinho nela. Mas vai um pendrive nela. Nogueira de Oliveira, também como ministro da Defesa e o responsável pela comissão que foi criada dentro do Ministério da Defesa para apresentar um relatório, ofende novamente o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a Comissão de Transparência Eleitoral... E qual o problema de ofender o Tribunal Superior Eleitoral? Foda-se o Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes, foda-se essa bosta de tribunal que você presidiu. E aí?
40 anos de cadeia? Você não pode falar foda-se um deputado federal? Vai a merda um senador? Mas quando chega a vez do ministro do TSE, do STF, tem que ser Vossa Excelência? Vocês são patéticos. Vocês são tiranetes de beira de estrada. Vocês são a escória do que há no mundo. Vocês são covardes. E um belo dia, ainda perderá o poder dessa caneta. E vai ser cobrado dessa covardia toda. Abre aspas, entre aspas, era para inglês ver. E que o que ele sentia naquele momento é apenas na linha de contato com o inimigo. E que tomaria todas as providências, e nós vamos ver também no item que realmente tentou tomar na questão. Se eu não estou enganado aqui, ele está falando do Paulo Sérgio. Ou mesmo de qualquer general ou do presidente. Se tomar todas as providências para Alexandre de Moraes é um golpe, por que esses caras não pegaram tanque, não pegaram armas? Os caras não mataram ninguém. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse negócio de punhal verde e amarelo, os caras foram presos 1 ano depois da confecção dos papéis lá. Então eles foram acusados de ter um plano de matar, Kid Preto, FE, não sei o quê. E primeiro, se planejaram, isso fica na esfera, no máximo, de atos preparatórios, não entra na esfera de execução. Para mim, era ainda cogitação. Foram presos 1 ano depois. Aí eles falam que não, conseguimos aqui, etc. Se fosse algo para valer, se fosse algo real, alguma coisa aconteceria. Não pode você conseguir, não dá para levar a sério que um golpe de Estado ia acontecer, e não aconteceu porque o sujeito não pegou um táxi, meu Deus do céu. Não dá. Isso é chacota internacional. Vai falar isso para um russo, para um cubano, para um venezuelano, para alguém lá do leste europeu que viveu na cortina de ferro. Ah, não, no Brasil foram tentar dar um golpe. Ah, tá, quantas pessoas elas mataram? Nenhuma. Ah, mas chegaram a atirar então no líder de alguém? Não, nem chegaram nisso. Então o que eles fizeram? Porque se tentaram dar, iniciou-se uma execução. E aí querem colocar Bolsonaro na cadeia sem ter o nexo causal. Ou seja, esse é motivo para a absolvição de Bolsonaro, segundo o Código de Processo Penal, não para a sua condenação. A não ser que você acredite, né, no grande jurista Otávio Guedes, da Globo News. Ah, não, mas sem Bolsonaro não haveria o estímulo e tal. Então vamos lá. Os caras do PT que falam que Bolsonaro é genocida, que é nazista, que é a pior pessoa do mundo, etc. Aí alguém vai lá dar facada em Bolsonaro. Por que eu não posso botar esses deputados do PSOL, do PT, na cadeia também? Ou o cara lá que escreveu aquele editorial da Folha, por que eu torço para que Bolsonaro morra? Porque se o discurso é suficiente para conectar ao crime, então vamos encarcerar em massa toda a esquerda. Ou não é? Ou pau que de Chico não dá em Francisco? Não dá a todo momento para utilizar 2 pesos, 2 medidas. É repugnante. Fica muito patente, muito notório, muito descarado o abuso que esse sujeito está fazendo. Vai ficar impedido de entrar na Europa também. E quem mais se aventurar no mesmo caminho, seguirá também no mesmo caminho de sanção. Ah, Eduardo, você está ameaçando. Eu não estou ameaçando, eu estou falando que é o natural ocorrer. Ocorreu, né, tem dito bastante sobre o caso do ministro do STF venezuelano, Michael Moreno, que dava as decisões a favor de Hugo Chávez contra opositores políticos, utilizava o tribunal para condenar inimigos políticos de Hugo Chávez. O que aconteceu com ele? Foi sancionado pelos Estados Unidos e depois sancionado pela União Europeia. Vocês acham o quê? Que acabou na Magnitsky? A Magnitsky ainda está em fase de implementação. Moraes vai cada vez sofrer mais. Tecnicamente, Moraes, para você saber, a nossa sugestão é para que seja oficiado até a American Airlines e outras companhias aéreas que operam para a Europa, para que você não consiga pegar esses voos. Você e seus familiares. A sua esposa, muito provavelmente,
está incorrendo nesse mesmo caminho aí. Será que no Instituto Lex tem alguma relação com seus filhos? Será que você não foi longe demais? Porque os outros ministros ainda está suave. Estão apenas com banimento do visto, cancelamento do visto. Suave. Suave, Barroso. Você da Polícia Federal que está me assistindo, canta lá para o Barroso também esse meu vídeo aqui, tá? Eu sei que vocês veem o Paulo Figueiredo Show, acompanham, né, as minhas lives no Space, como com o Mário Naufa. Em 2024 fiz uma transmissão ao vivo lá no Spaces do X, e saiu o relatório da Polícia Federal uma semana depois. Se você é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, o teu também está na reta, meu filho. Então, do relatório das Forças Armadas. Na elaboração de um relatório que demonstrasse uma suposta fraude nas urnas eletrônicas. Aí acabou. Elaboração de um relatório. Falando em relatório, eu vou finalizar aqui mostrando um vídeo do Kim Paim, em que ele trata de uma matéria aqui do David Agape, que não utiliza como fonte o celular de Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro era a inteligência do Moraes, era o braço direito do Moraes, era o cara que comandava o Centro de Inteligência lá de combate à desinformação e defesa da democracia do TSE. Era para Eduardo Tagliaferro que Moraes encomendava os relatórios, e uma vez os relatórios saíssem, ele utilizava como prova emprestado nos seus outros inquéritos no STF. Milícia digital, fake news, etc. Isso sim configura uma verdadeira organização criminosa. Graças a Deus, Eduardo Tagliaferro flipou, mudou de lado. Longa história. Mas está denunciando os abusos de Alexandre de Moraes. E aí o que acontece? O que o Moraes faz? Pede a prisão e extradição do Tagliaferro, que hoje está na Itália. Vocês estão conseguindo imaginar o que está acontecendo? É tipo uma mulher que é violentada lá no Irã e não pode falar nada porque é a mulher, ela consegue fugir, vai para a Europa ou para os Estados Unidos, começa a denunciar os crimes de direitos humanos cometidos lá no Irã. Aí o Ayatollah lá, o Ali Khamenei, a rapaziada dele pede a extradição da mulher. Isso tem que ser, na verdade, investigado a fundo. O Alexandre de Moraes ele não está interessado na verdade, ele está interessado em se proteger, porque ele sabe que cometeu muita ilegalidade. É por isso que o Elon Musk postou aquela foto do Moraes, né, aquela imagem montada por inteligência artificial do Moraes atrás das grades. E eu também creio que um dia o Moraes será preso. Eu creio, eu tenho fé em Deus nisso. Vamos ver aí o vídeo do Kim Paim para finalizar. Aponta fraude temporal em relatório da PF que embasou a ação de Moraes contra empresário de direita. O laudo pericial, solicitado por a investigação, confirma que o relatório apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 2022 foi produzido dias depois da ação já ter sido executada. Ou seja, grave essas datas. Dia 23 de agosto ocorreu uma operação contra os chamados empresários bolsonaristas. Era um grupo de empresários, dentre eles estava lá Luciano Hang, outros mais. E a Polícia Federal realizou uma operação. Se não me engano, até pegaram o celular de alguns deles, bloquearam redes sociais, a rede social do Luciano Hang caiu, porque um deles teria dito ali que prefere um golpe de Estado do que o Lula eleito. É uma opinião. Tem gente que prefere uma revolução, tem gente que prefere Bolsonaro assassinado e morto. E ninguém parou na cadeia por causa disso. Então, dia 23 de agosto ocorreu a operação policial. Só que qual é o problema? Aí a perícia aqui do pessoal do David Agape chegou até os documentos que estavam disponíveis no site do Supremo Tribunal Federal. Só que o documento ele sempre tem uma parte que não é aparente, seja um código hash, um número hash ou alguma coisa tecnológica que é chamado de metadados. E esses metadados, eles não são passíveis de serem modificados. E uma das coisas que eles mostram é a data que aquele documento foi feito. Então, lembrando, dia 23, operação contra os empresários bolsonaristas. A perícia identificou ainda que o relatório não possui assinatura digital qualificada. Opa! Já não tem assinatura digital qualificada. Será que é para alguém tirar o dele da reta? Porque viu que estava sendo cometido um abuso e não queria deixar a sua digital naquele abuso? Provavelmente sim. O laudo foi solicitado por uma investigação e produzido pelos peritos Reginaldo e Jaqueline Tirotti,
É conhecido como alguns dos maiores especialistas do país em perícia digital e documentoscopia. Ou seja, não é algo que foi simplesmente, já seria suficiente para iniciar a investigação, pelo menos, que saiu do celular do Eduardo Tagliaferro. Ele está falando que ocorreu uma perícia especializada com peritos de renome que chegaram a essa conclusão. Primeira delas, o delegado federal Fábio Schor não colocou a sua assinatura digital no documento. Ao que parece é isso. O documento analisado foi baixado diretamente do site da corte. Esse documento, extraído do site, ele está datado, aqui ó, cadê? 19 de agosto de 2022. Então você abre o documento está datado de 19 de agosto, com as fundamentações, etc., para a operação policial. Operação policial essa que ocorreu dia 23, 4 dias depois. Mas quando esse documento do site oficial, se olhou o metadados do documento do site oficial, está dizendo que o documento foi feito no dia 29. Deu para entender? Os caras fizeram documentos dia 29, depois da operação, e falsificaram a data. Isso tudo está exposto no site do STF. Isso daí sim é uma verdadeira organização criminosa. Esse é um modus operandi clandestino e ilegal, também conhecido do Código Penal como abuso de poder. Fábio Schor, Alexandre de Moraes e todo o seu time de cúmplices merece a cadeia. Não importa o que eles façam nesse... Não dá nem para chamar de julgamento, nessa inquisição. O povo saberá a verdade de um jeito ou de outro. Um forte abraço, fiquem com Deus. Peço, por favor, para curtir, compartilhar com o máximo de pessoas possível esse vídeo, porque tem muita verdade aí que não vai ser mostrada na grande imprensa e nem por aqueles blogueiros especialistas. Um abraço, fiquem com Deus.